O ano de 2017 foi marcado por grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Foram analisados 123 mil casos e o acervo foi reduzido para 45 mil processos. Só o plenário se reuniu 81 vezes e julgou mais de 2.100 processos. Confira estes e outros destaques do STF, Supremo Tribunal Federal, na última reportagem da retrospectiva 2017. Em 2017 começou com uma triste notícia para o Judiciário. A morte do ministro Teori Zavascki no dia 19 de janeiro, vítima de acidente aéreo. Na primeira sessão plenária do ano, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que, inspirada em Teori, a Corte não vai hesitar em punir práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República, e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. O ano de 2017 foi marcado por decisões importantes tomadas pelo colegiado do STF. Depois de 4 sessões, os ministros decidiram que cabe ao ministro relator homologar os acordos de colaboração premiada. Além disso, os benefícios concedidos aos delatores poderão ser revistos pelo plenário no fim do processo, caso o acordo não seja cumprido. Se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do Instituto da Colaboração premiada. Nesta corte, então, a última palavra será sempre a do colegiado e o julgamento de mérito, de toda forma, será levado a efeito invariavelmente pelo colegiado de juízes do Supremo Tribunal Federal ao apreciar os termos e a eficácia do acordo de colaboração. Outro momento importante foi que, pela primeira vez, a tribuna do Supremo recebeu uma advogada transexual. Ela defendeu a mudança de gênero no registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista. 5 ministros já votaram para permitir a alteração. Em decisão histórica, o Supremo determinou em 2017 que o Superior Tribunal Militar libere o acesso a arquivos secretos da ditadura. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história. Todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos. O plenário também definiu que não é preciso o aval das assembleias legislativas para processar governadores. No ano passado, os ministros baniram o uso do amianto do país. Nem o Congresso, nem os estados podem editar leis para a volta do produto, muito usado na fabricação de telhas e caixas d'água. O aumento do risco de desenvolvimento de câncer, observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral diz com a eliminação
do uso de todos os tipos de asbesto. Se em 1995 tolerava-se sob certas circunstâncias e condições a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência naquele momento de substitutivos, atualmente o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila. Para os ministros do STF, as escolas públicas podem adotar um modelo de ensino religioso confessional. Na prática, significa que os professores podem promover suas crenças em salas de aula. Será que precisaremos, eu pergunto, presidente, e no texto eu desenvolvo isso, em algum momento chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Por simbolizar a influência cristã em nosso país? Ou a extinção do feriado nacional de Nossa Senhora da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida? Ainda em 2017, ficou decidido que o Estado tem o dever de indenizar, com pagamento em dinheiro, presos submetidos a condições degradantes dentro das prisões, como no caso da superlotação carcerária. Em caso de extravio de bagagem e atrasos em voos internacionais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Os ministros decidiram que esses conflitos devem ser resolvidos com base em acordos internacionais confirmados pelo Brasil. O desrespeito aos tratados internacionais e o desrespeito às cláusulas arbitrais em compromissos arbitrais para serem julgados alhures tem encarreado para o Brasil um certo desrespeito perante a comunidade internacional. O Brasil firmou um tratado internacional e esse tratado tem de ser cumprido. O STF decidiu que é válida a reserva de vagas para negros em concursos públicos federais. Houve uma certa perplexidade por parte dos tribunais, não faço da novidade, mas todos eles paulatinamente se adequaram a esta determinação do CNJ, que se pautou exatamente pelo pronunciamento pretérito desta Suprema Corte. Os ministros declararam inconstitucional artigo do Código Civil que previa tratamento diferenciado ao companheiro para fins de sucessão. Com isso, na partilha da herança, aqueles que têm união estável devem ter os mesmos direitos dos casados. Eu sempre digo que o Estado só entra nas relações quando meu bem vira meus bens. Porque enquanto está tudo bem, ninguém nem está se lembrando da existência do Estado. Tenho para mim, portanto, que a declaração incidental reconhece ou homenageia a tentativa que fizemos na interpretação dada à equiparação das uniões estáveis àqueles que formalizam os seus contratos de casamento com igualdade de direitos ao princípio maior desta Constituição, que é o da dignidade, que supõe a liberdade com responsabilidade e a igualdade em todos os tipos de relações a partir das opções feitas livremente. Outra decisão de destaque foi que o Supremo proibiu o direito de greve para todas as categorias policiais. As carreiras policiais, elas são carreiras de Estado sem paralelo na atividade privada. Outras carreiras essenciais, como educação, como saúde, que são essenciais para o Estado, mas tem paralelo na iniciativa privada. Atividade essa, que por si só é relevantíssima, importantíssima, mas também cuja paralisação afeta o exercício do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. No fim do ano passado, o plenário começou a julgar uma ação que discute a possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Até agora, 7 ministros votaram. A maioria se manifestou a favor, mas há divergência sobre os limites da atuação da polícia, especialmente no que diz respeito à negociação dos benefícios para os delatores. Está dito aqui em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive,
do Ministério Público. O julgamento foi suspenso. 2017 fecha com 81 sessões no plenário do Supremo, 137 ordinárias e 44 extraordinárias. Seja no plenário, nas turmas ou no gabinete de cada ministro, 123 mil processos foram julgados. Desse total, cerca de 100 mil decisões monocráticas de apenas um juiz e 12.500 colegiadas. O Supremo Tribunal Federal começou 2017 com quase 58 mil processos. Ao longo do ano, recebeu mais 42 mil. E, no fim das contas, fechou com 44 mil processos. Foi um ano de muito trabalho. Eu, na condição de presidente, agradeço enormemente um esforço muito grande feito por todos. Um ano de muitos desafios, como todos os anos são.